Estudar a Bíblia, queridos, não é para qualquer pessoa. Não há paixão da grande massa pelas coisas espirituais. Pode ver, as pessoas, elas se envolvem com vários tipos de paixão. Tem gente que se apaixona pelo futebol. É futebol de manhã, de tarde, de noite, assiste a Gazeta Esportiva, assiste não sei o que do futebol, assiste, reprisa o jogo, assiste, blá, blá. É apaixonado por futebol. E ninguém fala nada. Ninguém chama de fanático. Aí tem aqueles que são apaixonados por certos artistas, né? Luan Santana, Anitta, essa raça toda. A pessoa fica louca, né? É assim, são apaixonados, de noite, e ninguém pode falar nada, porque é normal. Paixões. Tem pessoas que são apaixonadas por academia, vão 2, 3 vezes na academia por dia, pesam a comida para comer. E aí de alguém falar alguma coisa, viram leões, ninguém pode falar nada. Agora falou em apaixonar-se pela Bíblia, poucos são. Engraçado, e isso aqui é o certo. Há 33 anos que eu sei que este é o caminho. Todo dia eu me indago, será que só eu estou enganado? Ou as pessoas estão, o mundo está enganado? Mas eu não tenho dúvida, porque o relacionamento com Deus é uma coisa individual. E a cada dia ele confirma o entrosamento dele com você. Ele faz questão que o homem o busque. Então você que me ouve, me assiste, sabe que Deus está esperando uma postura do teu coração, do teu pensamento, da tua vida. Eu quero Jesus, eu quero entender, eu vou abrir a Bíblia, fala comigo. Se não entender, assiste nossos estudos. Tem mais de 100 estudos aí na internet já, não é isso? Aliás, hoje é o seu aniversário, né? Glória a Deus, né? 34 anos, hein? Olha, glória a Deus. Eu estava me convertendo e você estava nascendo. Oh, que bênção. E o Wendel também fez essa semana aniversário. Quem mais fez aniversário essa semana? Ninguém? Só os dois, né? Amém. Os dois grudaditos. Amém, queridos. Olha, André e sua esposa. Glória a Deus. Sempre no fundão. Parece cursinho, né? Não tem jeito. Tem lugar aqui, mas ele quer ficar lá. Não tem problema. Então, hoje o assunto é impactante. Um assunto que vocês já ouviram falar sobre anticristo. O anticristo. E posso falar também os anticristos, para ficar mais claro. Porque existe um anticristo, mas existem os anticristos. Não é verdade? Engraçado que a Bíblia só fala em 4 textos sobre o anticristo, sendo todos eles carta de João. 1 João, capítulo 2. Abra lá. Abra em 1 João, capítulo 2. Quem me acompanha com a Bíblia também em casa. Pode ser a Bíblia eletrônica, futurista, não há problema, né? Online. Dani está online, você vê que eu percebi que ela não veio. Glória a Deus, Dani, Deus abençoe. Né? 1 João 2, verso 18, filhinhos, é já a última hora. Olha João falando. João era amoroso, falava filhinhos. É típico de João, filhinhos, sois de Deus. Lá em 1 João 1, ele fala, filhinhos, sabemos que todos que temos pecado. E aqui ele fala, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Olha que interessante. Por onde conhecemos que já é a última hora. Então, a Bíblia fala de mais de um anticristo. Fala de anticristos. Anticristos. Olha, saíram de nós. Olha uma das características do anticristo, dos anticristos. Saíram de nós, mas não eram de nós. Olha aí, ó. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, pessoas que estavam na comunhão da igreja e saíram. Saíram da comunhão da palavra de Paulo, de João, desculpe. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Isso serve para política também, né? Falei mentira, já lembro de algumas pessoas de barba. Não é o nosso pirata. Pirata, Deus me livre. Esse é um santo de Deus, porque ele é convertido. É um pirata de Jesus. Amém. Mostra o pirata, porque o pessoal não sabe quem é ele. Olha, mostra o pirata. Isso.
Aí é outro pirata. Esse não é pirata, é um pilantra. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade. Agora, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Verso 22. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Outra característica do anticristo, nega o Pai e o Filho. Então não é só aquele que sai de nós e se desvia. Porque alguns saem e abrem outra igrejinha, abrem outro tipo de doutrina e falam de Jesus, imitam Jesus. Outros se contrapõem a ele, são anticristos também. Porque é o que fala, é o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, verso 23. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deus quer te dar vida eterna, ainda que 90% das pessoas nem pensam nisso, não acreditam. O mundo, então, está longe. O mundo, a Bíblia fala com propriedade, jaz no maligno. Não querem saber de Jesus. Acham-nos retrógrados, atrasados, pois estamos na frente, porque a vida eterna é uma promessa verídica. O tempo aqui na terra é pouquinho, olha, já fez 34 anos, nasceu ontem. Cadê o Wendel? 44 anos, parece que tem uns 30. Olha lá. A vida é rápida. Eu lembro dessa moça com 27, já tem uns 38. A grande cantora Claudinha Hugenberg, aquela que cantava no Renascer Praise, da bispa Sônia Hernandes, está aqui conosco, ouvindo a verdade. Então, amados, esta é a promessa que ele nos dá, a vida eterna. Vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, porque a turma engana, pregando até coisas aparentemente certas, mas que não condiz com a palavra. Então, queridos, olha só, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Amém? Então, amados, qual a definição de anticristo? Seria tudo que se opõe a Cristo. Anticristo, contrário a Cristo, contra Cristo, seria um sinônimo, Seria uma pessoa ou poder, que pode ser organizacional ou não, contra a obra e o trabalho de Jesus Cristo. Isto é anticristo. Pode ser uma pessoa, pode ser um império inteiro, um poder, geralmente são pessoas, que se opõem. A palavra também similar seria ao invés de Cristo, ou que toma o lugar de Cristo, como a gente vai ver no caso da besta, que vai vir agora no Apocalipse. Ou é uma imitação de Cristo, alguns que saem e querem imitar Jesus. Então, na verdade, os anticristos eram falsos cristãos, que haviam se separado, grande parte deles, de grupos verdadeiros de cristãos. Então você tem os cristãos verdadeiros, unidos àqueles que têm a doutrina verdadeira, e os que se afastam, formando doutrinas paralelas. Isso também são chamados de anticristos. Isso está lá em 2 João, capítulo 1, verso 7. Olha aqui. Porque já muitos enganadores, então mesmo João que escreveu, muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Essa é uma característica interessante que a Bíblia deixa claro. Então os anticristos não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E vocês vão entender o que é falar que Jesus Cristo veio em carne. É tão claro isso que em 1 João capítulo 4, volta lá, olha aí, verso 1, olha aí, 1 João 4, 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então existem espíritos que são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus,
Mas este é o espírito do... Leia aí, anticristo. De novo, confirmando o que está em 2 João. 2 passagens similares. Aqueles que negam que Jesus Cristo veio em carne são anticristos. Está escrito aqui, o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, esse negócio de falar o anticristo vai vir, é balela, porque ele já veio desde a época de João. Está aqui na Bíblia. Existe um espírito chamado espírito do anticristo. Eu vou numerar homens que durante a humanidade, durante a história da humanidade, fizeram-se e são considerados anticristos. Por exemplo, Nero César. A palavra Nero César, se você transformar em letras hebraicas, vai dar 666. Nero era 666, ele pôs fogo em tudo quanto é crente lá na antiga Roma, no ano 60 e pouco, depois de Cristo. Antes do imperador Tito acabar com Jerusalém. Napoleão era considerado anticristo. Hitler, já expliquei para vocês que Hitler inclusive a palavra Hitler, se você pegar a numerologia, A vale 100, B vale 101, C vale 102, e pegar a palavra Hitler com as características numéricas, já falamos isso uma vez, vai dar a somatória 666. Hitler é um anticristo. Matou judeus, perseguiu cristãos, perseguiu e matou cristãos, pastores, né? Outro anticristo, Maomé, Diocleciano, que foi o maior imperador perseguidor, matou mais de 250 mil cristãos, atormentados, cerrados, queimados, decapitados, o sangue corria nas ruas de Roma. Diocleciano. Diocles Augustus, em escrita romana, D vale 500, I é 1, O não vale nada, Diocles, C vale 100, bom, assim vai indo no nome romano, tirando as letras vogais que não têm valor, significa, somando tudo, 666. Interessante, não? Então, 666 se atribui a muitos homens. O ser anticristo não é só o anticristo que vai vir, que o pessoal fala, o espírito anticristo ele está na igreja. Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, está escrito aqui, ó, de novo, nisso conhecereis, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Uma vez eu peguei um homem que começou a falar comigo sobre Jesus e eu percebi que ele estava me enrolando. Não porque Jesus Cristo, porque a espaçonave, Jesus é um astronauta, não sei o que. Eu falei, meu amigo, você crê que Jesus Cristo veio em carne? Ele olhou para mim e falou, não. Eu falei, então não vamos conversar mais, porque você não entendeu nada. Não, a pessoa não confessa. O que significa confessar que Jesus Cristo veio em carne? É confessar que Jesus veio nessa carne nossa e venceu o pecado. E venceu a carnalidade. E venceu as inflamadas astúcias malignas na carne. Porque a doutrina que se prega os anticristãos diz o seguinte, não é bem assim, ninguém consegue vencer a carne. Pode pecar porque não adianta, ninguém consegue vencer a prostituição, ninguém consegue vencer a masturbação, ninguém consegue vencer a droga, ninguém consegue vencer o mau caráter. Não adianta, Jesus veio para nos salvar, então está tudo bem. Eles negam que Jesus Cristo veio em carne. Porque dizem que Jesus não pecou, não por causa da responsabilidade, mas porque ele tinha um atributo a mais divino, que o diferenciava de nós. Não! Jesus não pecou porque ele tinha consciência de que se ele pecasse, cairia toda a obra dele. Ele largou a glória nos céus e veio como carne, como nós. Cadê o professor da escola dominical, o Marcos? Cadê o Marcos? Não está aí hoje, professor? O que você está fugindo aqui? Sempre o seu lugar é aqui. Sinto falta de você. Ah, tá bom. No final acabou sendo desmascarado. Então, quando é assim, você vem aqui na frente. Então, amados do Senhor, o espírito do anticristo nega que Jesus Cristo veio em carne. Tá? Isso que é o fato. Ele nega que Jesus Cristo veio em carne. É interessante. É isso. Né? Em Mateus, em 2 Coríntios, capítulo 11, abra lá. Muita graça. Cadê o anticristo que você falou? Vou chegar lá, peraí. Estou falando do ponto de vista bíblico, certo?
todo cristão que não prega o verdadeiro evangelho é anticristo, é anticristão. Tá? Tem igrejas de homossexuais hoje, igreja de anticristo. A Bíblia fala isso. Por quê? Porque prega uma doutrina estranha. Pregou reencarnação, anticristo. Porque a reencarnação visa a evolução da alma. Ora, se eu preciso reencarnar para subir na hierarquia espiritual, é porque não valeu de nada o sacrifício de Cristo na cruz. Se sou eu que, pelos meus méritos, que alcanço o céu, sendo bonzinho na próxima encarnação, ou sendo aleijado, puxando a perna, sei lá. É o que pregam. Então eles falam que o camarada que foi mal nessa vida, ele não tem chance de subir, a não ser que ele volte e pague os pecados. Ora, se eu tenho que pagar meus pecados, Jesus de nada me vale. Esse é o erro da doutrina espírita. Ah, não vou assistir mais. Fazer o quê? Fica um pouquinho mais, eu não estou te vendo. Assiste quietinho, quem sabe se aprende alguma coisa. O Espiritismo prega isso, que a reencarnação visa pagar os pecados. Não, ele já pagou os pecados por mim. Mas agora, esse espírito é o espírito fraudulento. Em 2 Coríntios, capítulo 11, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Verso 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para o marido, a saber, a Cristo. Verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, então, a tática do diabo não muda. A tática não muda. Assim como a serpente enganou Eva, também com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então a simplicidade da vida de Jesus em nós, ela é corrompida pelas mentiras da serpente, que diz que não é bem assim. Então hoje todas as meninas da igreja praticam sexo antes do casamento, pastor. Então você vai pôr todas no inferno? Não, eu não vou pôr ninguém no inferno. Mas eu tenho que pregar o que é santo, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é honesto, o que é amável, o que é louvor. Se há algum louvor, se há alguma santificação nisso, pensai, diz Paulo lá em Filipenses 4:9. Olha aqui, ó, verso 13. Porque tais falsos apóstolos, olha aí, ó, são obreiros fraudulentos, são anticristos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Então a gente vê aí gente em religiões falando do bem, falando da justiça, falando da luz, falando do amor, mas tem a fraude de negar que Jesus Cristo veio em carne. Por quê? Porque não pregam a santidade, não pregam a mudança de vida. Isso é importante, tá? Ó, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, amados, o próprio anticristo é de origem satânica, qualquer que seja ele, inclusive esses que se desviam e, vamos dizer assim, seguem uma religiosidade que não condiz com a santidade. Ah, mas Jesus não pecou? Jesus não pecou. Prova isso, Marcos, para mim, rapidamente. Se alguém falasse, prova que Jesus não pecou, o que você falaria? 1 Pedro, capítulo 2, abra lá. De cara, tem que ser ali, pá, que nem o Bolsonaro, tira o revólver e dá um tiro, pá. Essa foi boa, né? Para quem que eu vou votar? Para o Bolsonaro, para tirar a mentira que está aí. Ah, mas o senhor não pode falar de política. Falo sim, porque os crentes estão sendo enganados. 16 anos de engano, chega, meus irmãos, acordem, acordem. Ah, mas ele não é crente, mas é menos mal, é o menos mal. 1 Pedro, capítulo 2, olha aqui, ó, verso 21, olha essa aqui, ó. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Qual o exemplo? O qual não cometeu pecado. Pronto, está aqui, ó. Jesus não pecou, nem na sua boca se achou engano. Está aqui, ó. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então ele morreu por nós. Olha aí, ó. Para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Então eu me converto,
E o que significa se converter? Receber o sacrifício de Cristo por mim, percebe? Ele morreu por mim. Então eu falo, eu aceito, eu quero esse sangue na minha vida, eu quero essa mudança de vida, mas a partir do momento que eu recebi Jesus e me batizei, agora eu vou seguir a santidade, os seus passos. Eu vou falar não para o pecado. Eu quero ser agora servos da justiça. E isso significa andar com Jesus e não cair no espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo é o seguinte, ele oferece uma vida confortável, pecaminosa, uma vida bem laceada, bem afável, e a pessoa não tem sacrifício nenhum. E o diabo vai trabalhando para a pessoa se afastar do caminho de Jesus. Aumentando o humanismo. O que é humanismo? O homem passa a ser o centrinho de tudo. São reizinhos lindos. O homem é que vale. Deus está longe. E vai afastando o homem. É a filosofia moderna. Essa filosofia da nova era, da qual nós temos a política aí caminhando a longos passos para tirar a turma da igreja, destruir a família, desconstruir os valores que Jesus e que Deus estabeleceu. Percebeu? Porque isso nada mais é do que a destruição. É o espírito de anticristo. Interessante. Tá? Agora, então eu falei, o espírito de anticristo é um espírito que prevalece no mundo hoje. É um espírito que prevalece no mundo e desde os primórdios da igreja. E esse espírito pavimenta hoje o caminho para um outro, chamado anticristo, líder que vai vir. Bom, aí é outra pessoa. É o chamado homem do pecado. É o homem que será levantado num contexto de total bagunça para salvar a humanidade. Então é uma força que virá, certo? Do meio dos povos e vai tentar pôr em ordem o mundo e vai pôr. Porque o diabo vai investir tudo para que ele seja super carismático, bondoso, né? Poderoso, inteligente, habilidoso governante, para enganar as nações. Ele vai pacificar a famosa guerra do Oriente Médio, que desde Abraão até hoje existe briga. Desde que Agar saiu da casa de Abraão e possuiu Ismael, que é o filho da escrava. Ismael é o pai dos islamitas, que são os árabes. E Israel, que é Isaac, é pai dos judeus, né, dos israelitas. Então Israel veio de Abraão, através de Sara, a mulher original. E Agar, que era escrava, produziu quem? Deu à luz o Ismael, que Abraão mandou embora. E um anjo depois pegou ela no caminho e salvou a moça. E deu origem aos árabes, aos ismaelitas. E desde aquela época os dois irmãos brigam. Os dois primos, eles chamam de primos, mas são irmãos. Árabes e judeus são irmãos por parte de pai, por Abraão. Por isso que os dois são narigudos, judeu e árabe, já viu? Parecidos. E brigam feito não sei o quê. Eu atendi uma libanesa no consultório essa semana e falei que já tinha ido para Israel. Para que eu falei isso para a mulher? Ficou louca. O senhor é louco? Como Israel? Fez assim. Falei, meu Deus, que perigo. Salve sempre quem puder. Falei. Mas é esse o espírito que reina até hoje, na divisão. Mas esse homem que vai vir, ele vai trazer uma luz para resolver o problema, com muita habilidade política, habilidade administrativa, guiada pelas trevas, sem a ajuda de Deus. Aí ele vai sentar-se como Deus no templo de Deus, porque a tendência agora é restaurar o templo de Salomão. Bom, o Macedo já fez um em São Paulo, que é meia boca, mas já está bonzinho esse aqui. Agora vai ter um lá em Jerusalém. Quando se for firmar isso, o tempo está no fim, isso já está em projeto. Então o tempo está próximo. E hoje em dia, a engenharia é um ano aí, no máximo, para construir a coisa. Então, abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diga glória a Jesus. Meu Deus, tem café? Nossa, que bênção. Glória a Deus. Ainda está quente, viu? Jesus é bom, segurou o calor. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha lá, sobre o anticristo. Fala do homem do pecado, mas não fala anticristo.
Os crentes, teólogos, é que supõem que seja o anticristo, porque há uma coincidência de narrativa do que vai acontecer. Nós vamos chegar depois em Apocalipse. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. De novo o engano. O problema da igreja é ser enganada. E Jesus já falava, sede simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então eu volto a dizer, crente não é bobo. Há um costume do mundo de achar que crente é bobo. Desculpe, crente não é bobo. Crente é filho de Deus. Só que ele é bom. Esse é o problema. Às vezes ele não é tão prudente como deveria ser. Fala demais. Né? E escandaliza. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Olha aí, ó. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está aqui, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Porque ele é tão habilidoso, ele vem com poderes satânicos. Poder de cura, então dom de cura, milagres, faz sinais. E não é com oração, é com o poder de Satanás. Eu vou contar uma para vocês. Uma moça uma vez ficou endemoniada aqui. Eu já contei isso para vocês no ano passado, semana passada, não. Uma moça ficou endemoniada há muitos anos atrás, lá na Zona Sul, na Jabaquara. Aí chamaram os pastores da igreja para expulsar o demônio. Não contei essa para vocês? Contei. Para você, acho que eu contei em particular. Bom, aí o que aconteceu? A moça endemoniada, e não saiu o demônio. Aí chamaram os pastores e o demônio, não, ninguém me tira, e tirando sarro. Aí o marido desesperado falou, meu Deus, viu na rua um vizinho ali que era macumbeiro. Cadê a Lisa? Sumiu a Lisa? Lisa, um macumbeiro, charuto na rua, de branco, porque de branco ou é macumbeiro, ou é sorveteiro ou é médico, né? Um perigo. Aí, cara na rua, aí o desesperado ele foi lá e chamou o pai de santo, falou, escuta meu amigo, me ajuda lá, minha mulher está com espírito, ninguém tira, os pastores não conseguiram tirar, ninguém tira. Falou, vamos lá Zefio, vamos lá. Chegou lá, olha o que o demônio fez. O demônio que expulsou do demônio. Fala que Jesus tem poder. O demônio tem poder. Então sai agora. Saiu o demônio. O macumbeiro expulsando. Foi uma lavada para os crentes. Por quê? Faltou autoridade. Faltou santidade. Faltou poder. Faltou unção. Porque se a pessoa está ali firme, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas o diabo faz essa jogada porque daí o homem fala, opa, a macumba é melhor do que o cristianismo, eu vou lá para a macumba, lógico, uma jogada satânica. Então, irmãos, o diabo quer se sentir no lugar de Deus. Então esse homem do pecado vai ser um verdadeiro Deus. Fala, Marcos. Pastor, igrejas que, vamos supor, vai expulsar demônio e fica conversando com ele, perguntando o que ele gosta, se ele está... Eu acho que eu devia tomar um cafezinho com Satanás também, se ele quiser. Não é bíblico, né, irmão? Não é bíblico. Pode, queria conversar, mas eu acho que não tem necessidade. Eu já expulsei demônios e às vezes tem que perguntar o nome deles, mas tem que sair em nome de Jesus e pronto. Viu? Quando a unção é grande, você levanta a mão e ele já cai. Viu? Então, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e se assentará como Deus no templo de Deus, querendo ser Deus, no templo que será restaurado em Israel. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, diz Paulo, e agora vós sabeis o que o detém. Quer dizer, o que detém o anticristo chama-se Espírito Santo, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Olha aí. Então existe uma coisa que detém. Então Deus está detendo através do Espírito a manifestação do anticristo, para que ele se manifeste no tempo hábil. Não tem como impedir, que é profecia. Olha aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Então o mistério da injustiça, que é o movimento que vai trazer este homem chamado anticristo, ou a besta, a segunda besta do Apocalipse, ou o falso profeta, este homem
está sendo preparado por todo um movimento mundial, chamado Nova Ordem Mundial, que começou oficialmente em 1875 com Helena Petrovna Blavatsky. Essa mulher, né, da teosofia, olha só, ela é autora de um compêndio chamado A Doutrina Secreta. Ela recebeu toda a doutrina secreta de como seria a implantação do sistema maligno até a manifestação do anticristo, isso em 1875, através de um homem que entrou na casa dela de chapéu preto, num domingo de manhã que ela não foi na igreja, ela era cristã metodista, russa, se desviou, não ia mais na igreja. Tudo começa assim, não vou mais na igreja. Tudo começa assim, não quero mais saber de orar. Tudo começa assim, você vai enfraquecendo por não orar, o inimigo arma um plano, e não pensa que ele vai vir de chifre e rabo, não, vai vir de uma forma agradável, bonita, falando bem, para te enganar. E é o que aconteceu com essa mulher, que se tornou a primeira sacerdotisa do movimento Nova Era em 1875. E o plano era para depois de 100 anos estabelecer a Nova Era. Só que a coisa atrasou. Em 75 começou a manifestação. O quê? Contatos imediatos do terceiro grau. Que antigamente não se falava em contatos com o mundo oculto. Né? O Alien. E começou um monte de filme com esse tema de restaurar, obrigado aqui, santidade, de restaurar o contato com o invisível. Pode ver, começou nessa fase. Começou o renascimento do misticismo, porque bruxaria, na primeira metade do século XX, era condenada. Macumba, no Rio de Janeiro, o pessoal subia nos morros para acabar com os macumbeiros. Na década de 40, 50, meu pai falava isso, meu pai foi da Polícia da Aeronáutica na década de 50, lá no Rio de Janeiro. Ele falava para mim que eles subiam lá o morro com a Polícia da Aeronáutica para acabar com as macumbas. Tal. Hoje não, hoje o macumbeiro está na Globo, exaltado, honrado. Coisa que o crente não é, o crente é escarnecido. O crente é escarnecido. Pode ver. Mas o macumbeiro, a Ivete Sangalo, são todos exaltados, honrados. Por quê? Porque esse espírito preparando para é a vinda do anticristo. A vinda do anticristo que vai vir num contexto totalmente favorável. Destruição das famílias, crianças sem pais, né? Tudo que não presta prevalecendo, aí ele vai vir e vai subjugar todo mundo. Aqueles que estão contra essa doutrina vão ser perseguidos. É o que vai acontecer. Quando? Nós vamos ver já. Já o mistério da injustiça, então, diz Paulo, opera. Então esse mistério vem através de fontes secretas. A maçonaria já é da época de Salomão, já trazia o mistério oculto. O olho que tudo vê, que você vê nos grandes templos da maçonaria, da Rosa Cruz, dessas religiões pró-vida, todas têm um olho. A nota de $1 tem o triângulo e o olho no meio. O olho de tudo vê. Aquele olho é de Satanás. Para quem não sabe, é o olho que tudo vê. É o símbolo dessas religiões chamadas seitas ocultas, das quais a maçonaria é uma das mais fortes, que visam trazer a nova era e manejam a sociedade por trás. Olha aqui, ó. Então o mistério da justiça já opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, aquele iníquo que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Então Jesus, quando voltar, vai destruir o anticristo e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então a volta de Jesus é a única forma de destruir o anticristo, esse homem que vai vir. A esse, que é o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então quem é que vai trazer o anticristo? Satanás. Entendeu? Quem já assistiu aqui a Profecia, aquele filme A Profecia, lembra? Quem lembra, lembra. Lógico, com fantasias de Hollywood, mas o significado era trazer já para a turma saber. Interessante. Ó, a esse cuja eficácia é a vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então a pessoa tem prazer na injustiça. Pode ver que hoje as pessoas gostam do que não presta, irmãos. Existem grupos, eu peguei no WhatsApp, que a irmãzinha me mandou, de mulheres chamando as aborteiras, não sei o que, não vou falar palavrão aqui.
Lembra dessas aborteiras, não sei o quê? Elas dançam freneticamente, seminuas, dizendo que elas são aborteiras mesmo, e que os padres deviam se prostituir, e que não sei o quê, e falam que não presta, blasfêmias. Manifestação satânica. Injustiça, é o mal da injustiça prevalecendo, caindo na graça do povo. Para quê? Para perecerem. Olha aqui, ó. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Estão condenados. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. Então Deus permite a operação do erro nos homossexuais, nos bandidos, nos drogados. O que é a operação do erro? A pessoa crê naquilo que é errado e prega o que é errado, como se fosse certo. É um chamado a operação do erro. Então hoje uma menina virgem, ela é combatida na escola. Como pode você ser virgem? Para com isso, sua idiota, sofre bullying. Coisa que há 50 anos atrás era o contrário. 50 anos atrás, aqui não era virgem, sofria bullying na escola. Hoje mudou, então é a operação do erro. E isso faz parte de todo o movimento de ordem mundial para trazer o anticristo. Trazendo no meio do pecado. E o que? Prostituindo, destruindo a igreja de Jesus. Fala. Oi. Eu estava conversando com um pastor que é idoso, e eu perguntei para ele, o irmão estava falando sobre a maçonaria. Eu perguntei para ele se é certo isso daí. Ele deu risada na minha cara e falou que era normal. E isso daí é coisa de tempo, né? Ele é um pastor, tá assim, velho. Mas irmão, a maior parte dos pastores são enganados. Tem pastor maçom. Tem igrejas que aderem à maçonaria. O que fez com que a igreja presbiteriana brasileira e a independência se separasse foi uma aceitar a maçonaria, outra não. Desculpa, é verdade. O Brasil está me assistindo, mas eu estou um pouco ligando. Porque estamos em momentos finais da humanidade, eu não posso encobrir de vocês o que está acontecendo aí fora. Então, cuidado. Não é de Deus. Tudo que é oculto não é de Deus. E a maçonaria é o quê? É uma sociedade secreta, oculta. Tanto é que as mulheres nem participam. Há lá pacto de sangue com bodes, sangue de bodes. Há pacto de sangue, há oferendas. Isso é maligno. Matam bode, como se fazia no Velho Testamento. Coisas do Velho Testamento que foram por Cristo abolidas. Então, os pastores que aceitam isso estão fora da palavra de Deus. Estão fora. Uma grande parte não prega o que eu prego. Não que eu seja o bom, mas eu estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Abra lá em Mateus capítulo 7 primeiro. Pensei que era para Apocalipse, né? Deixa um gostinho para vocês. Não podemos atrasar hoje que tem o aniversário dos irmãos. O que eu ia falar mesmo? Mateus, isso. Pastor, Oi. esse mês eu recebi uma propaganda de um relógio da Tecnos. E o nome da linha era maçonaria. Olha só. Todos eles com o símbolo da maçonaria. Tá vendo? Quer dizer, então são sinais que vão entrando na pessoa, a pessoa não percebe. Entendeu? Isso chama-se operação do erro. Vai entrando. Sutilmente, o inimigo entra, chama-se conspiração aquariana. É outro nome que a Shirley MacLaine deu em 1984, quando ela escreveu o livro Conspiração Aquariana. A coisa é antiga. Eu comecei a pregar esse assunto em 90. Ia pregar esse assunto nas igrejas, naquele dia, naquela semana, estourava micro-ondas, criança ficava doente. Era uma luta pregar esse assunto, porque Satanás não quer que se pregue. E os crentes, que legal, e não muda nada. Estava com a camisa com unicórnio aqui assim, a cruz de Cristo virada ao contrário, símbolos satânicos que designam a nova era. Mateus 7, verso 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Jesus já falava, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está aí, verso 21, nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Maravilhas em nome de Jesus. Aí, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
A iniquidade tem que ser extirpada da igreja. Difícil o pastor que sobe no púlpito e prega contra o pecado hoje. Difícil. Por quê? Abaixa o dízimo. Afasta a turma. O povo não quer ouvir isso. Agora que eu arrumei um namoradinho, tu dando os amassos, o pastor vem falar de santidade. Show pra lá, pastor. Show pra lá. É assim. A pessoa não quer saber de santidade, né? Então, aí os pastores não pregam mais isso. Pregam o humanismo. É o quê? Você é o maior. Você tem poder. Você é grande. Só que Cristo em nós é a esperança da glória. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o certo, Gálatas 2:20. Eu estou crucificado. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pregação verdadeira é Cristo em tudo, em todos. Essa é a verdade. Agora, não porque você tem poder, isso é humanismo. Isso é nova era, dentro da igreja. Pode ver. Isso atrai, isso lota os estádios dos coaches. Lota, o crente gosta. Vou mudar minha vida, vou ganhar um carro novo, que maravilha. Só que os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Forte. Forte. Então, amados do Senhor, Mateus 24, abra lá, aproveitando Mateus 24. Olha. Oi. Fala, Vitória. Não, onde ele vai vou dar a dica. Vou mostrar já para você. Espere, é que nem aqueles, né? Espera o melhor do filme, espera o melhor, senão você vai embora. Mateus 24 diz assim a palavra do Senhor. Olha lá. Verso 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane, Jesus falando, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, a Bíblia é coalhada disso. É coalhada, que a turma vem em nome de Jesus, e tudo é em nome de Jesus, e não sei o que de Jesus. Todo mundo falando, é Jesus para lá, Jesus para cá, mas ninguém mais tem fé. Fé de verdade? É isso, difícil. Fé é fidelidade, fé é paixão por Cristo. Fé é evangelho puro e genuíno. Difícil. Então a turma quer o bem bom de Jesus, não quer a vida de Cristo em nós. Isso é difícil. Mas é o que Jesus fala, cuidado, olha, enganarão a muitos, né? E também no verso 24, olha aqui, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos, vocês são escolhidos de Deus, até muitos de vocês serão enganados por falsos cristos e falsos profetas. Tem falsos profetas aí enchendo igreja. Tem falsos profetas aí enchendo, a pessoa sai andando, mas só prega isso, prega cura, ninguém transforma a vida. Não há mudança de vida. Será que é só isso? A vida é só ser curado? Perceberam? Olha aqui, ó. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, e nessa vinda ele vai destruir o anticristo. Quando vai nascer o anticristo? Apocalipse, capítulo 13. Vocês tiveram comigo Apocalipse, com uma outra visão que não é teológica. A visão que o pastor Lanildo passou para vocês não está em nenhum livro, a não ser nas nossas pregações. Mas eu vou dar a visão teológica que os próprios cristãos conhecem das duas bestas de Apocalipse 13. É a visão da teologia. Segunda teologia, então, tá aí, ó. Eu pus-me, verso 1, de Apocalipse 13, sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. O que é mar na Bíblia? Águas. Apocalipse 17:15. Povos, multidões, nações e línguas. São os mares. Tá? Então é isso aí. E vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, atributos satânicos. Lembrando que os demônios, eles têm 7 linhagens de avatares. São 7
né? Pode ver, cadê a Lisa? 7 praias, né? Caboclo 7 flechas, tudo. O diabo imita Deus em 7 poderes. Se você pegar os avatares, Serapis Bey, Mestre Jesus, que eles falam, tem vários, o famoso El Moriá, pode pegar qualquer livro de misticismo, vocês podem pegar esses nomes aí satânicos das facções satânicas. Então, 7 cabeças e 10 chifres. Por que 10 chifres? 10 reinos, 10 países, 10 reinos estarão confederados numa união, numa força, num império chamado Restauração do Império Romano dos últimos dias. Então, na Europa, possivelmente, nós vamos ter uma coalizão dos países, que já começou isso aí, não é? Nós sabemos disso aí, e vamos ter, então, 10 chifres, né? 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Por quê? Porque ninguém quer seguir a Deus. E a besta que vier era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. Então você vê, leopardo, ele tem grande força, se alimenta de ovelhas. Quando eu preguei a nossa visão, eu falei que isso aqui era o quê? E é para mim, o poder religioso da Idade Média, que comia, devorava as ovelhinhas, porque o leopardo devora as ovelhas. Olha aqui, ó. A boca, aos pés tem urso. Por que pés de urso? Pé é doutrina. A doutrina da Igreja Católica é uma doutrina forte, que impedia a leitura da Bíblia, que impedia o indivíduo de poder se converter de verdade. Pé de urso. E a sua boca como de leão. Boca capaz de soltar blasfêmias, dominadora. E o dragão deu-lhe seu poder, e o seu trono e grande poderio. Para a teologia, essa besta é dentro do governo da nova era. Nós vamos ter uma confederação de 10 países, onde Roma vai ser a sede, e nós vamos ter um líder mundial, chamado a besta. Líder político, não religioso. A besta seria o líder político da nova era. Tá? E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, algum problema vai acontecer numa das nações, e a sua chaga mortal foi curada, mas depois vai se resolver. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão é o diabo, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, o que diz a teologia? Que aquilo que eu preguei aqui, eu já preguei que as semanas de Daniel estão completas. E provei isso na Bíblia, só vocês pegarem o culto que eu preguei isso há uns 2 meses atrás, chamado 70 semanas de Daniel. Mas para a teologia não, eles creem que falta uma semana. E querem encaixar essa semana, onde cada dia é um ano, cada semana, cada mês é um ano, 42 meses são 3 anos e meio exatamente. Então você tem aí, no final dos tempos, o que? 7 anos, quando o anticristo assume, você vai ter 7 anos, chamado última semana de Daniel. 7 semanas, 7 anos. Desculpa, cada semana é um dia. 70 semanas de Daniel, então 7 semanas, 7 dias. Cada dia um ano. Eu errei, cada dia um ano. 7 semanas seriam 7 anos. Cada semana um ano. Veja bem, olha só. 7 semanas. As 3 semanas e meia, que são 3 anos e meio, são 42 meses. Você terá o início da paz, porque o anticristo vai se manifestar e trazer paz para o mundo. Restauração das comunhões, da comunhão entre os povos, paz entre Jerusalém, entre Israel e os árabes, uma habilidade tremenda para governar o dinheiro único mundial, porque a tendência da nova era é fazer com que haja só um governo mundial, certo? É a globalização. O que é globalização? Transformar tudo em uma coisa só. Então haverá o quê? Uma só moeda mundial, um só banco mundial, um só governo mundial, uma só economia, portanto,
uma só cultura, então a tendência é a unificação, uma só língua. Nunca o mundo, desde Babel, teve uma só língua, nunca mais, desde Babel, quando Deus confundiu as línguas. Mas, na nova era, eles querem restaurar a língua, a única língua mundial. A nova era quer também restaurar o domínio sobre todos. Nunca o diabo foi onipotente, nem onipresente, nem presente, onipotente e onisciente. Mas pela nova era, com o computador central, que vai pegar todas as informações, o diabo vai saber onde você está, o que você pensa, o que você gosta. Esse é o domínio satânico dos últimos tempos. E desses 7 anos, então, como é que eles vão conseguir isso? Porque a besta, olha só, a besta, então, existe a besta, né, essa primeira besta, e depois esses 10 reinos, cada um deles tem um líder. Um dos líderes é o líder de Israel. Esse líder de Israel vai se levantar como sendo um homem esplêndido, que vai ser o líder religioso. Então vamos continuar lendo para saber isso. Antes disso, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Quem não adere a isso será perseguido. Então, se a igreja já está para ser perseguida agora. Já está para ser perseguida agora. Imagine quando vier a nova era. Todos que não quiserem receber o sinal, todos que não quiserem receber essa doutrina, vão ser perseguidos. Está aqui, ó. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Os crentes serão degolados, serão martirizados, se não aceitarem Jesus. Aí ele pergunta, o arrebatamento já aconteceu ou não? É isso? É isso a pergunta? Você gostou dessa? Falei primeiro, hein? Há uma doutrina que diz que o arrebatamento aconteceu antes. Acontece o arrebatamento, começa aos 7 anos. Outra doutrina fala que todos passarão pelos 7 anos. Então, tem os que defendem, que são os pré-milenistas e os pós-milenistas. E amilenistas. Então, tem tudo quanto é milenista. Eu acho o seguinte, eu acho que nós todos pegaremos juntos o arrebatamento, junto com o fim do mundo. Já falei, depois dos 7 anos, se é que vai acontecer esses 7 anos como está aqui. Eu acho que nós vamos passar pela grande tribulação. Eu acho. Porque Deus quer purificar o povo dele. Agora, tomara que não. Tomara que aconteça o arrebatamento amanhã, se puder. Né? Só que se acontecer amanhã, muitos dos nossos parentes não sobem. Muitos de nós não vamos subir. Então é importante que haja restauração da igreja, porque como ela está, não dá. A igreja como está agora não sobe. Imagina. Um pastor falar mal do outro. Uma igreja falar mal da outra, no Facebook. Ah, saí daquela igreja, não sei o quê. Ah, porque fulano não sei o quê. Não, só uma licença. Acabou a espiritualidade. Acabou a santidade. Acabou Jesus. Vive-se em guerra. Então, amados, 7 anos. Houve um arrebatamento, começa o governo desse anticristo, da besta. E ele tem outra besta, que é a segunda besta que vem agora. Olha aqui, ó. Bom, primeiro adoraram essa besta que eu falei, todos que habitam sobre a terra, verso 8. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando que se deu a fundação do mundo? Na morte de Jesus. O mundo foi fundado lá nos pré-diluvianos. O mundo foi fundado... A Bíblia fala que o mundo foi fundado em Cristo, na morte do Cordeiro. É o que está escrito aqui. O mundo que falamos é o mundo vindouro. Para Deus, este é o mundo que vale. É o mundo espiritual. Por que os judeus não aceitam Jesus? Por que os judeus não aceitam até hoje? Porque Jesus veio mostrando o mundo espiritual. E não como um herói físico. Ele não veio para matar romano, para estabelecer o reino de Israel, como eles queriam, com espada, não. Que nem Elias fez. No Velho Testamento, Elias matou 400 profetas de Baal na espada. Mas sabe lá o que é matar 400 pessoas? Você já ficou indignado com a facada do Bolsonaro? Imagine 400 espadadas de Elias. Que espírito é esse? Sério, hein? Será que é de Deus ficar matando todo mundo? Que nem Sansão pegou uma queixada de jumentos, Marcos, e matou 1000 homens. Como é que você me explica que Deus está nisso? Homens de família lá, trabalhando, morreram. Que Sansão é o bom. Por quê? Como é
que você explica? É Deus nisso? É Jesus nisso? É Jesus que estava quando Elias falou assim, os guardas foram lá e falaram, Elias, desce do monte porque o rei quer falar contigo, Acabe quer falar contigo. Aí ele falou, se eu sou rei, ou se eu sou filho do servo de Deus, desça fogo dos céus, agora ele te consuma. E desceu fogo do céu, matou 51 homens. E de novo depois com os outros grupos que vieram lá, de guardas. Que espírito é esse? Então você vê que o Velho Testamento não pode ser o mundo vindouro. A fundação do mundo começou na cruz. A cruz é a fundação do mundo. É o que está escrito aqui, ó. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Capítulo 13, verso 8. Então vocês são eleitos desde a fundação do mundo. Quando? Desde que Jesus morreu na cruz. Porque se Jesus não tivesse morrido da cruz, nós não estaríamos aqui. Esse mundo estaria nas mãos de Satanás. Total. Mas como Jesus morreu, hoje quem comanda céus e terra é Jesus. Só se a pessoa não quiser. Se não quiser, está aí o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está aí. Você escolhe sim ou não. Ah, mas por que Jesus não me força a entrar no céu? Porque ele não quer trabalho lá em cima. Só quem gosta dele, quem é apaixonado, quem gosta do que não presta, não vai subir. Eu perguntava para Jesus, por que ele não converte políticos, presidentes e tal? Porque ele não quer ter trabalho lá em cima. Não vai errar de novo. Porque se os anjos que viam a Deus face a face caíram, hoje os homens que não veem a Deus, mas creem, vão subir pela fé. O contrário. Ah, que maravilha, esse é o mistério da fé. Eu não vejo Jesus, sou feito de carne pecaminosa, mas falo, eu quero Jesus, vou largar o que não presta, para estar com ele nos céus, os céus que os anjos não valorizaram. Os anjos caíram, desejaram as coisas físicas. Por quê? Porque tinham tudo ali lá em cima, né? Não valorizaram. Então hoje Deus faz questão que o homem, pela fé, entenda o reino e entre também pelo Espírito. Porque se aparecer Jesus agora aqui no ar, fica fácil, né? Olha, é verdadeiro. Não, ele quer que você não veja e creia. Mais bem-aventurado que não vê e crê. Principalmente nesse mundo satânico que vivemos hoje. Terrível. Então está aqui. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, será necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos, que os santos morrerão, infelizmente, nessa fase. Aí a besta que subiu da terra. O que é terra na Bíblia? O que é terra? Lembra do Gênesis, quando eu expliquei o Gênesis para vocês? O que era terra? Lembra? Israel. Lembra? Né? E separou Deus a terra dos mares. A terra é Israel. A terra. Então, subir da terra essa outra besta, surgirá de Israel o falso profeta, também chamado anticristo. Esse aqui sim é o homem que vai regir a parte religiosa da nova era. Porque assim que uma nova era tem um governo, uma economia, uma cultura, uma finança, tudo uma, mundial, global, haverá uma só religião panteísta. Quer dizer, todos têm que ser unidos. Seichonoye. Falei certo em japonês? Seichonoye. Macumba, Quimbanda, Umbanda, Rosa Cruz, todo mundo junto. Mas tem um pessoal que não se une com esse. Sabe quem é? O cristão. Porque ele lê lá em 2 Coríntios que concórdia entre Cristo e Belial. E não se associa. Não há concordância entre as luzes e as trevas. Então ele vai ser afastado. Então aí vem a grande perseguição que vai acontecer nesses anos que vão acontecer debaixo do jugo do anticristo. Perceberam? Já vai existir antes. Hoje já existe perseguição, mas a sangrenta perseguição vai vir para valer. A Bíblia fala que nunca houve antes tanta angústia como vai acontecer nesses anos finais, nesses 3 anos e meio finais. Se Diocleciano corria sangue nas ruas de Roma, se lá na Catarina de Médici, lá na época da Reforma, houve uma grande perseguição aos huguenotes cristãos também, lá na Itália, em Florença, e corria o sangue nas ruas de Florença, vai ser muito pior quando vier o anticristo. Bom, o Estado Islâmico já corta a cabeça da turma na praia. Vocês nunca viram? Não é possível que vocês não tenham visto. Agora acontecendo isso.
todo mundo de roupinha, ela corta a cabeça. Agora, pondo fogo em cristãos. Agora. Só que como nós estamos num país relax, ninguém, que pena. Não, é coisa séria. E pode acontecer aqui. Pode acontecer aqui se vocês votarem no PT. É verdade. Eles não são de Jesus. Bom, então, amados, a besta que subiu da terra. Fiz subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhantes de um cordeiro, e falava como dragão. Por quê? Porque esta besta, esse homem, ele é um doce como um cordeiro, mas é um perigo como o dragão. Essa é a questão dele. É assim que a teologia explica o homem do pecado. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Por quê? Porque os dois estão trabalhando juntos. Então é Satanás, que ocupa o lugar de Deus, a besta e o falso profeta. São os 3 trabalhando juntos. Assim tem o Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui vai ter o Satanás, a besta e o anticristo, que é o falso profeta. Vocês estão entendendo agora? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer dos céus a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Olha, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vivia. A imagem, agora vem, a besta vai formar uma imagem. Presta atenção, muitos acham que essa imagem... Bom, eu já dei meu parecer sobre a televisão, sobre o computador, agora eu vou chegar num ponto que vocês nunca ouviram. Eu ouvi um pregador falando isso no mundo e gostei dessa ideia. Pena que o Cristóvão não está aqui, que ele gostava dos quânticos, da física quântica, e tem a ver com isso. Óbvio só. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, e foi-lhe concedido. Pode ver que a Bíblia sempre fala, foi concedido, foi permitido, foi lhe dado. Por quê? Porque Deus é quem manda. Deus permitiu. Por quê? Porque os crentes, se fossem firmes mesmo, não teriam nem mais tribulação. Já estariam no arrebatamento todos. Mas não é assim. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então a gente já sabe que hoje tudo está ligado ao computador. Tudo. Não existe mais papel. É tudo no computador. E tudo no númerozinho que pode vir no cartão, pode ser na tua mão, pode ser onde você quiser. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um computador do Google em São Francisco. É um computador quântico, que é, na verdade, uma inteligência artificial. É o maior computador do mundo. Ele substitui a mente humana. E dizem os especialistas que ele tem um acelerador de partículas. Esse chamado computador quântico, ele raciocina como o ser humano tem autonomia. Você fala, mas ele é programado. Sim, mas há um detalhe que se descobriu. Ele é tão complexo, ele se assemelha tanto à mente humana, que ele consegue ter contato com o chamado mundo invisível. Havendo influência do chamado mundo invertido, já ouviu falar nisso? Existe um mundo que eu sei que é o segundo céu, onde estão os demônios, que eles falam que é onde estão os anjos, as almas, para mim são os demônios, que podem contatuar e usar essa inteligência artificial. E o espírito que quer entrar nas pessoas, os demônios, entraria na máquina. E nós teríamos uma revolução das máquinas. Parece ficção, mas é verdade. Nunca vocês viram isso em livro nenhum. Mas isso é verdade. Só tem 2 computadores desse tipo. Tem um computador chamado Sofia. Ele é tão complexo que esse computador, ao ano passado, no mundo árabe, recebeu cidadania. Sabiam disso? Você soube disso, Guga? Como é que você sabe dessas coisas, Guga?
Você gosta disso? Você não me fala nada? Tem que me falar para a gente estudar junto isso aí. Fantástico. E o mundo árabe está louco para entrar nessa cibernética. Porque quem tiver o domínio desses computadores vai ter o domínio da humanidade no futuro. Então o problema é espiritual. Porque se a máquina for tomada por um espírito, ela pode dominar toda a situação. Então eu vejo aqui, ó, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Podemos ter um holograma aqui. Uma imagem de holograma da besta. A besta, no caso, seria um computador. Interessante. Que todo mundo só pensa que isso é um homem. Não. Pode ser um aparelho. Pode ser um robô. Porque na época de João não podia se pensar nisso. Hoje se pode pensar. Hoje temos um computador que raciocina por você em tudo. E pode ter contato com o mundo sobrenatural, o chamado mundo invertido. Muito interessante esse assunto. Tá? Foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Haverá sim uma imposição de adoração. Apesar que hoje, muita gente adora o computador, né? É assim, ó. Escuta, fulano. Quer almoçar? Não. Está adorando. Fulano, oi. Não é assim? Você vai num restaurante, cada um na sua. Adorando a imagem da besta. Já estão todos marcados e não sabem. Até a igreja. E eu já falei com a minha visão do número da besta. Nunca encontrei por aí. Outro dia eu estava estudando sobre o assunto, falam outras coisas, acham meia, aí meia não sei aonde, mas ninguém teve a ideia de que aqui é a sabedoria, verso o 18, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E eu já falei que esse 666 pode ser literal, como está aparecendo, mas espiritualmente é o número daquele homem chamado Salomão, que tinha todo o dinheiro, toda a sabedoria e toda a sensualidade. Os 3 males do século. Querer ter. Eu preciso ter dinheiro. Preciso comprar roupa, sapato, casa, tudo. Quero. Querer ter. Querer ser, não, porque eu sou melhor, mas, poxa, eu toco melhor, eu canto melhor, eu opero melhor. Todas as áreas são assim. As pessoas são as melhores, é preciso estudar mais, é o querer ser, é o sinal na testa, é o querer ser. Salomão era, porque ele tinha toda a sabedoria. E ele tinha toda a sensualidade, ele tinha 1000 mulheres. Davi pecou uma vez, ele pecou 1000. 1000 mulheres, era rodízio, né? Porque 1000 mulheres, 3 anos para sair com todas. Incrível, né? E pecou no final da vida. E caiu. Por isso que os crentes não acham que o Salomão seja um sinal, que os crentes têm medo de falar que Salomão caiu. Os teólogos têm medo. Aí tem que respeitar Salomão, sensual, só 1000, só. Passava as crianças na mão do Moloque. Sem vergonha. Pastor, o senhor está profanando a Bíblia? Não, estou abrindo o teu olho, crente, para você não seguir o mesmo caminho. Isso não se prega nas igrejas. Porque não traz ibope. Traz ibope chamar um grande pregador para fazer chover chuva do céu, fogo do céu, para ver esses sinais e profecia. Aí eu quero que ele fale da minha vida, se eu vou estar nessa ou não, se eu vou abrir mais uma lojinha ou não, o que vai acontecer comigo? Isso atrai. Agora o pastor vem pregar sobre o anticristo aí, que o anticristo já está marcando todo mundo hoje, já está. Por isso, irmãos, abramos nossos olhos. Cuidado com as máquinas. Cuidado com o futuro próximo. Dizem que até 2023 muita coisa vai entrar nessa área do campo da inteligência artificial. Fala, Guga. Pastor, falando nisso, já existem estudos que comprovam que eles estão fazendo hologramas de Cristo, Mahomé e Buda juntos, e assim, de uma realidade assim, sobrenatural. E também eles fazem teste do som da trompeta. Eles só geralmente na Nova Zelândia. E é tudo assim, tudo computadorizado. E geralmente quem manda é a central da Google.
É da Google mesmo, então eu não estou errado, né? Tem a ver com esse computador. Essa besta. Tem um vídeo muito bom no YouTube, que é o Prepare-se. Ele fala muito sobre isso. Olha que interessante. Então, irmãos. Enfim, alguma dúvida? Aí, quando é que vai vir o anticristo? Quando vai acabar o anticristo? Com a volta de Jesus. Voltou Jesus, acaba o anticristo, acaba todo mundo, acaba tudo. 2 Pedro 3, abra lá. Tô acabando, Marcos, tô acabando, Thales. Tá gostando, Thales? Você vê que tem muita ciência aqui. Não é estudo bobo. Nós estamos aqui com pessoas intelectuais. Você vê o Guga, o Ricardo Kamazaki, Sérgio Miade, Apóstolo Cleus. Tem grandes personalidades aqui. Pirata. Não são pessoas comuns. Maurício, intelectual, teólogo. E o professor de escola dominical, Marcos. Né? Grande Fábio Reugenberg. Olha o nome. Parece até um agente da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. O que eu falei mesmo? 2 Pedro, abra lá. O mundo vai acabar quando Jesus voltar. Olha aqui, ó. O Senhor não retarda a sua promessa, verso 9. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor é o dia da volta de Jesus. O dia do Senhor é o dia da volta, aqui, ó, verso 10. Virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Então haverá manifestação de destruição. Os céus vão passar com grande estrondo. Está escrito aqui, ó. Os elementos ardendo se desfarão. Elementos, madeira, as árvores, os objetos, os prédios, tudo. Carros, tudo. Os elementos ardentes se desfarão. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Destruição por fogo. O mundo vai acabar por fogo. O mundo acabou a primeira vez há 4.000 anos e meio atrás, no dilúvio, acabou por água. Agora vai acabar por fogo. Fogo. Era impossível pensar nisso há 2.000 anos atrás. Acabar com fogo. Os fogos que se existiam eram betumes, eram tochas, catapultas no máximo. Hoje não, hoje é bomba atômica. Hoje você tem a eclosão nuclear que destrói tudo. Somando tudo dá uma bela de uma fogueira. Ó, verso 11. Então, olha, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade? Então, eu tenho que santificar a minha vida, está escrito aqui. Olha aqui, ó. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que, quer dizer, no qual os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, o que eu já tenho pregado. Vocês não acreditam que vai ter uma nova terra, mas está escrito aqui, ó, uma nova terra em que habita a justiça, vai ter nova terra. Olha aqui, ó, a terra sem Satanás, mas com gente morando aqui. Vai ter gente aqui, vai, a Bíblia fala isso, a justiça é o quê? Pedra sobre pedra sozinha? Olha aí. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. É isso aí. Amém? Vocês não gostaram do assunto? Não gostaram? Eu não vou mais, eu vou embora. Eu vou assistir um filme então. Vou largar tudo isso, vou assistir um filme de Jesus, lógico. Né? Fala, irmão, quem levantou a mão? Fala, Marcos. Aí, no caso, vamos supor, se acontecimento todos vai ser antes da volta de Jesus. Sim, porque Jesus veio e acaba tudo. Acaba o anticristo, acaba o diabo, acaba tudo. Mas Jesus não vai vir 2 vezes. Quem falou para você? Onde está na Bíblia? Me mostra que eu estou louco para saber. Porque a primeira vinda que eu aprendi foi assim. Arrebatamento. Antes dos 7 anos. Eu sabia que você ia falar isso. E depois, aí, a igreja volta com Jesus na segunda vinda dele. Jesus vem com a... Me mostra isso na Bíblia, literalmente, que eu me converto agora às suas palavras. Cadê isso na Bíblia? Mostra as 2 vindas. Então não tem conversa. Se um espírita chega para você, prova que não existe reencarnação, você tem que saber. Na hora. Apresenta-te aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Então tem que saber.
Não existe clareza sobre a dupla vinda de Jesus. A Bíblia fala de uma vinda, a vinda do Senhor, a vinda do Senhor. Agora, existe a possibilidade da manifestação da besta? Existe. Não, com a igreja aqui ainda. Por isso que os santos terão guerra, não os santos. Por que farão guerra aos santos? Porque se os santos já subiram, que santos são esses? Ah, os que ficaram. Os que ficaram não são santos, não tinham subido. Você entendeu o que eu falei? Não. Abre aí Apocalipse 13, abre de novo lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a lógica. Bíblia, Thales, é aqui, ó. É massa encefálica. Tem que raciocinar. Olha, abre em cima. Apocalipse 13, verso. Olha aqui, ó. No verso. Aqui, ó. Verso 7. Foi permitido à besta, então Apocalipse 13, foi permitido à besta, que é o líder político da nova era, fazer guerra aos santos e vencê-los. Por quê? Se é santo, é porque não subiu. Porque se houvesse arrebatamento, teria subido. Santo é santo. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Olha aí. Aí eu concordo com você e eu quero que Jesus volte 2 vezes. Aliás, seria bom umas 3, né? Aí salva uma turma, depois salva outra, que nem ônibus. Não veio na primeira, vai na segunda. Mas não é assim. Não é assim. Não haverá uma segunda chance, seria injustiça. Porque 3 anos e meio só de tribulação, 3 anos e meio de tribulação eu faço. Então olha só, eu peco, adultero, apronto, faço o que eu quero, fumo maconha, faço de tudo, sou de Jesus. Aí vem o arrebatamento, eu não subo. Aí eu falo, agora eu preciso me santificar. Aí eu me converto, pago os pecados e subo. Percebeu que é injustiça com os outros? E quando fala sobre o arrependimento só pela morte? Como assim? As pessoas que seriam salvas, eu aprendi, as pessoas que não foram na primeira vida de Cristo, né, que foi arrebatado, ele vai ser salvo pela tortura, pela tribulação. Pelo quê? Pela tortura, vai ser torturado. Sim, mas aí ele vai achar que vai ser... O tempo da graça, e aí ele vai entrar na grande tribulação, né? Eu aprendi. Não, isso é uma teoria que nem todo mundo aceita. Os adventistas não aceitam isso. Pode ver. Está aí a nossa representante adventista oficial? Nós temos uma representante adventista. Eles não aceitam. Para eles, o anticristo é o Papa. Exato. Quer dizer, cada um acha uma coisa. Entendeu? Na verdade, os pentecostais acham dessa teoria. Até a igreja da Idade Média não se falava em 2 vindas. Isso não existia. Depois que os pastores começaram a pensar nisso. A própria igreja católica não prega isso. Os pastores pregam isso. Os pentecostais. Só que eu, estudando a Bíblia há 33 anos, nunca achei a dupla volta. Entendeu? Nunca achei. Pastor, tem um tema no YouTube, arrebatamento. Pastor. Que eu preguei, né? Então assiste o nosso tema, arrebatamento. Mas eu vou voltar nesse assunto aqui de novo. Tenho estudado, achar, mas não acho. Então eu aceitei falar do anticristo, explicando que a teologia fala aqui, sobre as 2 bestas, que podem se manifestar agora, com a igreja aqui na terra. Não tem problema, pode se manifestar. Já tem umas bestas aí? Está cheio de besta. Então, a besta do Apocalipse tem coitadinho sendo decapitado nos países da cortina de ferro. Os comunistas. Cuidado com os partidos comunistas. Cuidado com a esquerda. Viu? Que a tendência deles é a cancelar a igreja, para quem não sabe. Ah, mas o Lula é do povo. E daí? A besta aqui também sai do povo. O anticristo vai sair do povo. Eu não engulo. Eu falo isso há 20 anos, há 25 anos. Eu conheço essa raça, vai fazer 30 anos agora. Fui médico do Lula em 1989 na Ford. Eu fui médico da Ford. Quem quiser vai lá ver o meu histórico lá. E nunca engoli, porque eu conheço a falsidade deles há anos. E não mudam. Coitadinho dos coitadinhos das fábricas que acreditam.
a comissão de fábrica, os industriários, né, que trabalham, que acreditam, ia lá nas greves. E o malandro fazia greve para poder fechar. Fazer o quê? O pátio estava cheio da fábrica, aí eles inventavam uma greve para poder vender os carros da Ford. Ficava um mês parado. Na hora que vendia tudo, a diretoria da fábrica chamava o Lula, dava um dinheiro para ele e falava, faz a turma voltar, que agora nós estamos precisando de carro. Aí voltava a produzir os carros. Tudo malandragem. E o povo acredita, porque o povo é cego. E vai falar isso, o pessoal fica louco. Brigaram comigo na internet. O senhor é cego, o senhor que é cego. Eu falei, não, tá bom. Não falo mais no assunto, não quero mais saber. Agora, se nós tivermos uma esquerda dominante, isso aqui vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. Pastor, a Giovana está na internet e perguntou, quem habitará a nova terra? Quem habitará a nova terra? Os judeus que não tiveram a chance de conhecer a Cristo, mas seguiram a lei. Por exemplo, um esquimó que mora lá no hemisfério norte, que com 15 anos de idade levou uma paulada na cabeça sem querer, uma pedrada perdida lá, levou um tombo, bateu a cabeça, morreu, e não teve chance de conhecer Jesus, mas era uma pessoa boa. Então vai para a nova terra as pessoas que cumpriram a lei escrita nos corações. A lei de Cristo escrita. Tem pessoas que são boas e não são de Jesus, não tiveram chance. Agora, quem teve chance de ouvir de Jesus, não. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Agora, quem não teve chance de crer, vai ser julgado segundo Romanos capítulo 2. Só para a pessoa, eu vou encerrar agora. Romanos 2, olha aqui, ó. Aqui, ó. Verso 11 em diante. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus não faz diferença entre crentes, não crentes. A pessoa é boa, ela é boa. Olha aqui, ó. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Verso 12. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Então, por exemplo, eu sei que eu não posso fazer mal para a pessoa. A lei fala isso. Né? Não posso matar, não posso roubar, não posso adulterar. Eu sei disso. Então, uma vez que eu sei, eu tenho que obedecer à lei. Agora, imagina a pessoa que não sabe nada disso e faz o que eu faço pela lei. Ele nem conhece a lei, mas ele faz naturalmente. Olha aqui, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Então, a pessoa é boa, a natureza é boa. Vai pôr ela no meio do inferno, como o maníaco do parque? Lá? Fazer o que lá? Olha, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Está escrito na Bíblia, está escrito aqui, ó, os quais mostram a obra da lei escrita nos corações. Então a pessoa é boa, ela não mata, não rouba, é abençoada. Ela fala assim, olha, não sei, tem um Deus por aí, eu não sei quem é, ninguém me falou. É que nem em Atos capítulo 10, meu Deus, Atos 10, vamos lembrar, eu estou ruim hoje, hein? Não, pelo amor de Deus. Cornélio era um romano, morava lá em Jope, homem bom, jejuava, orava, mas não sabia de Jesus. O que Deus fez? Falou, Pedro, vai lá pregar para o homem. Aí Pedro falou, mas nunca toquei nada imundo, ele não é judeu. Deus falou assim, escuta Pedrão, não chameis imundo o que o Senhor santificou, vai lá. Foi lá, na hora que começou a pregar, desceu o Espírito Santo no homem, antes do batismo nas águas. Vai dizer que não é de Deus? Vai dizer que você vai condenar as pessoas que são boas, mas também não pode ir para o céu. Porque no céu só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Tem 2 livros, isso sim, tem 2 livros da vida. Isso a teologia não fala. E fico nervoso com a teologia. Viu? Tem 2 livros, o da vida e o da vida do Cordeiro. Da vida do Cordeiro só vai entrar quem é de Jesus, batizado, cheio do Espírito, em santidade, vai para o céu. Agora tem um livro da vida, esse aí vai quem é bom, quem não conheceu a Cristo. Os índios lá da Amazônia que levam uma flechada sem querer, vai para o inferno, vai ficar lá junto com os bandidões, malandros lá, aquele que matou aquela moça, vai estuprar, que se ele não se converter ele vai para o inferno. Vai fazer o quê? Vai ficar no meio lá, o índio vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Deus, o que eu fiz? Ele vai para a nova terra. Mas como vai ser? Assista a minha pregação. Isso é um dia de pregação. Amém? Ela gostou disso ou não? Amém? Glória a Jesus. Vocês gostaram ou não? Amém. Vamos ficar de pé então.